Olá, senhores. Hoje nós vamos tratar da monarquia romana. O período monárquico, a Roma dentro da monarquia, ela vai de 753 a.C. até 509 a.C. 753 é a data da fundação de Roma por parte dos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo acaba matando Remo e se torna o primeiro rei. Então, a monarquia romana, a gente já não está mais falando da região do Lácio, que começou com Enéas. Agora a gente já está falando daquilo que vai se tornar, vai se projetar como a civilização romana. Então, aquilo que acontece começa por se iniciar, obviamente, na cidade de Roma. Então, em Roma, nós temos a sua fundação por Rômulo e Remo. Depois, Rômulo mata Remo em 753 a.C., em abril dessa data, ele assume como primeiro monarca. A monarquia romana, ela vai compreender o período de 753 a.C. a 509 a.C. Alguns colocam 510, outros colocam 509. É porque o último rei de Roma, Tarquínio, ele fica por menos de 3 meses. Então, muitos não o consideram para efeitos de decretar ali a existência de um rei de Roma, né? Exatamente pelo curto período. Ele ficou muito mais até que se pautasse ou se colocasse a república, né, do que propriamente por ter ali significado algo mais. Então, vamos lá, gente. Nesse período, esses 4 reis, nós tivemos 2 de origem latina. Como já explicado para os senhores, o povo que lá existia, que era uma mistura do povo troiano com aquilo que foi crescendo no curso desse período, é aquilo que nós chamamos de povo latino, porque vem da região do Lácio, né? Origem do povo de Enéas. Então é disso que nós estamos falando, o povo latino, liderado por Rômulo. Você tem aí 2 monarcas de origem latina, Rômulo e Túlio e Numa Pompílio, e 2 de origem sabina, Túlio Hostílio e Anco Márcio. Depois vai para Tarquínio, de origem latina, só que acaba aí o período monárquico. Então é interessante nós notarmos que desde o início, e isso é uma característica de Roma, nós teremos períodos inteiros, por exemplo, como esse o da realeza, que é o primeiro período arcaico, período da realeza, o período monárquico, em que você tem aí quase 250 anos, ou um pouco mais de 250 anos, só de realeza. Não teve interrupção, não foi substituído por alguma coisa, não. Foram 4 reis, 5 na sequência. Então essa é uma característica de Roma, assim como depois seguir-se-á a república sem interrupção. Ela vai ter ajustes na sua forma de condução, mas não haverá interrupção desse período clássico ou desse período republicano. Idem aqui no que diz respeito ao primeiro período de Roma, que é o período monárquico. Então, na Roma arcaica, no período monárquico, ou no período real, né? A Roma régia, né? Então, nós temos aí essa colocação de 4 ou 5 reis. Apesar de ser uma monarquia em que o rei detinha os poderes executivo, judiciário e legislativo, além do poder religioso, né, havia uma limitação no poder de criação normativa. Isso é muito interessante. Mesmo no período monárquico, o que a gente tem aqui não é aquela monarquia absoluta, em que o rei faz tudo, pode tudo e ele não tem nenhum freio, né? Veja que, nesse caso, o rei em Roma ele representa até uma ascendência, um representante religioso. Então, ele é também um representante religioso. Mas ele não acaba com um poder centralizado e absoluto. Ele tem uma limitação. E isso daqui é muito importante. Lembrando que, nessa época, a sociedade romana era constituída pelos patrícios,
que são os descendentes dos fundadores de Roma. Isso é muito importante entender. Eles se agrupam em clãs familiares patriarcais, né? Então, são os que dão origem a Roma. Os fundadores de Roma, os filhos desses fundadores, o clã deles, recebe um nome específico de patrícios. Então, os patrícios, eles não eram só homens livres, né? Mas são os descendentes dos homens livres que fundaram Roma. Seja de origem latina, seja de origem sabina, tá? Então, era essa a característica dos patrícios. Sempre sob a liderança de um pai, que era o chefe do grupo, ou da tribo. É aí que vem o termo linhagem e gens. Os dois termos vêm disso. Todas essas pessoas livres, sob o comando de um chefe patriarcal, ou pater-família, era denominado de gentes. Então, as gentes da família Oliveira. Então, as gentes da família Oliveira estavam sob a ingerência de um pater-família. Esse pater-família era um patrício. E todos os descendentes, homens, claro, porque aqui já começa uma diminuição das mulheres, eram patrícios também. Tá? Pertencia a essa linhagem, a essa gens. Aqui começa a história da linhagem, até para você saber a sua etnia, se você era latino, se você era sabino, se você era fundador, se você foi imigrante. Então começa toda uma divisão, e nesse sentido Roma é bem dividida, bem segmentada, e colocando as importâncias e os acessos a cargos e tudo mais, dependendo da sua origem. Então, vamos deixar bem claro que plebeu também é homem livre, mas que patrício era o homem livre descendente dos fundadores de Roma. É essa a questão do poder do pater-família e da origem das chamadas gentes, ou gens. Então, isso acaba se tornando muito curioso, porque tem a origem da palavra pátria, né, que vem de patrícios. Gente, qual seria a diferença, Maria Helena? O patrício, ele tem um vínculo jurídico com a terra natal, com o sangue familiar, e os sanguíneos, direito de sangue. Ele tem uma origem, patrício ou pátria, é aquele que tem uma origem sanguínea e um vínculo jurídico com a terra natal, onde nasceu. Desculpe até a expressão de Natal, aqui equivocada, porque Natal ainda não surgiu, mas só para significado leigo comum. Ou seja, eu tenho uma vinculação com a cidade de Bebedouro por lá ter nascido. Então lá, tecnicamente, seria minha pátria. Aqui uma coisa interessante, só será patrício o nascido em Roma, da família de fundadores de Roma. Daí a necessidade de você manter a linhagem, que é uma coisa que com o tempo foi se perdendo, mas se vocês reportarem aos avós ou bisavós dos senhores, eles ainda têm essa questão da linhagem. Uma coisa é a família, né? Toda ela também é de origem sanguínea, sobretudo aqueles que têm origem portuguesa, ascendência portuguesa ou italiana. E dentro disso ainda tem a questão das famílias, que são as linhagens. Da família Carvalho, da família de Luca, da família de Paula, que aí você está falando de famílias italianas. Você vai encontrar uma série de famílias. Então, tá bom. Viemos da mesma linhagem. A nossa origem é a mesma lá na Itália. Isso é uma coisa que para eles tem um alto significado. E para nós passou a ter significado também, porque isso daí foi incutido na forma cultural, como foi tratado o Ocidente, como o Ocidente se pauta. Não todos os países, mas se focarmos em nós, que tivemos essa origem latina também, e cujo direito dali derivou, juntamente com o direito francês, que também é de origem latina, então, por consequência lógica, você tem uma série de primados que aqui se aplicam. Pois bem, gente, estávamos falando do rei, e que o rei, ele tinha ali um limite.
Esse limite do rei era dado pelos senatus. Senatus, ou senado, era um corpo consultivo. Geralmente, no início, esse senado era composto por 100 chefes patriarcais, os chamados senadores. Então, eram 100 senadores das 100 principais famílias fundadoras de Roma, o que significa que só poderia ter acesso ao Senado quem fosse patrício. Então, esse clã patriarcal indica ali, e os chefes patriarcais, em número de 100, compõem o Senado. Esse Senado ele é um corpo consultivo, que detinha poder político, sim, relativo, estavam subordinados ao rei, mas eles tinham a possibilidade de vetar as propostas do rei. Então, o rei quer fazer uma construção em tal local. O Senado tinha um poder de veto. Não, não vai. O rei quer declarar guerra para tal local. Não, não vai. Então, esse poder de veto, esse conselho consultivo, até porque, gente, não adiantaria ao rei, e nesse sentido Roma já nasce certa, Não adiantaria ao rei declarar uma guerra e depois obrigar o povo a lutar uma guerra que, o povo não queria, 2, sairia muito caro. 3, angariaria ao rei a antipatia do povo. Nesse ponto, Roma foi inteligente, sempre colocando a verificação do corpo consultivo. Então, é a pretensão do rei. Muitas vezes o rei nem dava essa pretensão, ele apenas consultava o Senado. Criou-se o hábito de consulta ao Senado, para que não houvesse a necessidade de veto. Então faziam-se reuniões, o rei expunha suas razões, ou mandava alguém em seu nome, expor as razões, e o Senado dava as razões dele para apoiar ou para recusar. Aí caberia ao rei verificar se aceitava ou não essas colocações do Senado, ou se tentaria fazer impor sua vontade a despeito da não presença dos patrícios ao seu lado, o que já era muito temerário. Então, tá aí uma construção bem interessante. Você vê que o rei ele tem o poder executivo é dele, ele não abre mão, o poder decisório último na questão judiciária é dele, ele não abre mão, o poder religioso é dele, mas na esfera do poder político, algumas medidas executivas mais sérias e necessárias a Roma e que trariam um grande impacto para a sociedade, ele cria o hábito, Rômulo nem tanto, os demais com maior frequência, ele cria o hábito de consultar o Senado. Com o tempo, gente, com o enfraquecimento da monarquia, houve o aumento da participação do número de senadores numa tentativa clara e evidente de perpetuação do poder. Então, você começa com 100 chefes das 100 famílias principais fundadoras de Roma e você acaba o período monárquico com um senado no número de 300 patriarcas ou patrícios. Então, aí fica complicado, Você já tem um corpo consultivo inflado na tentativa de angariar a simpatia. Então, você acaba, inclusive, reconhecendo a posição de fundador às famílias que não tinham fundado, mas com a ideia de permanecer, perpetuar-se no poder, isso por parte dos monarcas que governaram. Então, vamos lá. Os senadores eram esses chefes patriarcais que tinham esse poder político. Somente os patrícios constituíam o Senado, ou seja, na organização social da polis, dessa cidade, quem participava eram os patrícios. Respeitava-se a hierarquia. Você tinha o rex, ou o rei, em primeiro lugar. Depois vinha uma classe social que detinha grandes propriedades, terra, escravos, rebanhos, que eram os patrícios. E você tinha a classe dos plebeus, também homens livres, também habitantes das cidades, mas ocupavam uma posição social inferior à dos patrícios. Então, eles tinham a faculdade de domicílio em Roma, mas não pertenciam à pátria romana. Isso é muito curioso. Eles nasceram em Roma. Eles eram homens livres.
Eles podiam se domiciliar em Roma, mas eles não pertenciam à pátria romana. Não eram considerados cidadãos romanos. Os plebeus, embora homens livres, embora até endinheirados e nascidos na cidade de Roma, não eram considerados cidadãos romanos. Pelo menos num primeiro momento. Por isso eles não podiam fazer parte da vida política. Essa participação na vida política era reservada exclusivamente aos patrícios. Então, eles não eram considerados cidadãos romanos. A importância da cidadania estava vinculada ao voto e à participação política. No entanto, quando você necessita recolher mais impostos, quando você necessita aumentar o número de militares, digamos assim, você começa... Foi o rei sérvio Túlio Hostílio que começou, portanto, o terceiro rei de Roma, que começou a estender benefícios aos plebeus. Pelo menos aos plebeus que se tornaram mais ricos. Em troca, os plebeus participariam do chamado Populus Romanus. Populus Romanus seria uma organização dos plebeus através de algo chamado centuriato. Então, era uma espécie de assembleia. E eles poderiam participar da elaboração de algumas leis, ou lex, em latim. Então, você começa a conceder participação aos plebeus. Então, os plebeus ricos poderiam ser considerados aí parte do Populus Romanus. Veja, eles não podem ser guindados à condição de patrícios. É como se fosse uma casta, né, gente? Então, você tem os patrícios e os plebeus. Tá, mas esses plebeus ricos, eles vão poder participar, a burguesia plebeia, digamos assim, poderia participar do chamado Populus Romanus, que se reunia por meio dos chamados centuriatos. Então, você tinha os senatos e agora você passou a ter os centuriatos. O centuriato. O centuriato participava da elaboração de lei. Fora isso, você tinha uma outra classe social, que era a clientela. A clientela eram os estrangeiros, gente. Os estrangeiros que vinham para Roma. Ou, além disso, plebeus também. Poderiam ser plebeus. Ou até escravos, mas desde que vivessem sob a proteção de um patrício, que se tornava o seu patrono. Então, aí você tem o cliente e o patrono. É curioso como a gente usa essa nomenclatura até hoje no direito, né? Eu vou ser constituída por procuração, por mandato, patrona do meu cliente. Portanto, ele está sob a minha proteção. Eu o represento. É mais ou menos isso. Agora, trazendo para os nossos dias aquilo que existia em Roma, mas de uma maneira originária, muito interessante. Aqui você tem a clientela como uma modalidade social. Então, você tem patrícios, plebeus e clientes. Os clientes, eles poderiam ser estrangeiros, plebeus ou escravos. Desde que eles vivessem, gente, sob o patrocínio, digamos assim, de um patrício. Por isso que chama patrocínio. Viviam sob o patrocínio de um patrício, ou seja, de um patrono. Aqui você começa a trocar o dever de fidelidade e assistência. De um lado, assistência jurídica, uma assistência, uma representatividade e uma cobertura, uma segurança por parte dos patrícios. E em troca dessa fidelidade, você recebe eventualmente terra para cultivar. Uma parte do seu dinheiro tem que ser pago a esses patrícios, exatamente pelo patrocínio, pelo fato de eles serem seu patrono. Então acaba se tornando uma fonte de renda. Os patrícios já mais acomodados, nem todos com aptidão para o trabalho, ou então exercendo funções militares, querem que suas terras sejam cultivadas. Então eles fazem o quê? Pegam plebeus, ou mesmo escravos, os tornam clientes, porque isso significa que você brigar com eles é brigar com o patrício. Então existe um respaldo maior,
E em troca do cultivo da terra, de cuidar da propriedade, eles têm que pagar alguma coisa para esse patrício. É essa a relação de clientelismo. Então, está aí essa nova modalidade. E é interessante que dessa modalidade até participavam os escravos, porque você tinha escravos extremamente inteligentes, preparados e que poderiam executar aquelas obras muito bem. Se você o mantém na condição de escravo, que não seja cliente, ele não vai ter interesse em fazer isso. Se ele passa a gozar de uma posição social diferenciada, aí a coisa muda de figura. Então, eram aqueles que viviam sob a proteção de um patrício. Não é a máfia se originando, é apenas o patronato se originando. Finalmente, na estrutura social da Roma monárquica, existiam os escravos, geralmente originários de povos vencidos pela guerra, ou de plebeus endividados. Então, de novo, aqui a escravidão é de povos vencidos pela guerra ou de plebeus que se tornaram endividados. Os escravos não tinham nenhum direito. Esse é o grande corte de Roma em relação aos demais povos antigos. No que diz respeito aos demais povos antigos, nós estudamos lá no Código de Hammurabi a possibilidade do escravo entrar com ação contra o seu, entre aspas, senhorio ou senhor, né? Exatamente reclamando das condições de manutenção da escravidão. Aqui o escravo deixa de deter qualquer direito. Aliás, eles eram considerados como coisas, passam a ser propriedade dos patrícios. Então, no direito romano, eles passam a se tornar res, coisas, propriedade dos patrícios, objeto. Podiam, como qualquer coisa, ser vendidos, trocados ou até mesmo mortos pelos seus donos. Aqui começa uma nova espécie de escravidão, extremamente deletéria e mais próxima à escravidão como propalada. Por isso que eu sempre digo que você pegar o modelo romano e querer transportá-lo para toda a Idade Antiga, você vai cometer um equívoco complicadíssimo. A escravidão, como vimos até agora, ela oscilou de povo para povo, sendo mais grave, menos grave, com mais direitos, com menos direitos, mas eles eram pessoas. Aqui é que você tem o corte, o rompimento. Então, muitas vezes as pessoas se referem aos escravos da antiguidade vendo-os sob o prisma de Roma, o que é um equívoco. Roma foi um corte, inclusive em relação a toda a península que hoje vocês conhecem como Itália, e que antes era extremamente multifacetada. Tá bom? Então, até em relação ao Lácio, então, o povo latino não via os escravos como objeto, mas nessa mistura de latinos e sabinos, quando começam a ganhar as guerras, o povo sabino passa a vê-los como escravos, e esses escravos sem direitos e como coisas, como um capital que você pode comercializar. Tá? Portanto, o poder público em Roma era composto pelo rei, ou rex, o senado, ou senatus, e o povo, constituído apenas por patrícios e plebeus, apenas por patrícios, e depois estendidos a patrícios e plebeus. Esse povo é o populus romanus. E como fica o direito nesse período? O direito, na época da realeza, tem duas fontes: lei, lex, e costumes. Costumes são os hábitos de conhecimento e consentimento tácito de todos. É o chamado ius non scriptum, ou direito não escrito. É uma prática exercida por todos, né? E era a regra geral no direito monárquico, ou na época da monarquia romana. Então, na época da monarquia romana, o que se aplicava? O ius non scriptum, o direito não escrito. Já era considerado direito, no entanto. Essa também é uma grande tônica e um grande diferencial. Roma já nasce estruturando o direito. Então, aqui você tem fontes do direito. Sim, costumes e lei. Já nascem as duas fontes do direito. A regra geral, ius non scriptum, direito costumeiro,
os senhores chamarão hoje de direito consuetudinário. Então, esse direito não escrito era a regra geral na Roma monárquica. Fora isso, você tinha a lex, que era feito apenas em determinados tempos e por pessoas competentes. Na época da realeza romana, era o rei que propunha a lex ao povo, que se reunia nos chamados comícios para aprovação ou rejeição da lei. Eram dois tipos de comícios: comícios centuriatos e comícios curiatos, dependendo se fosse de patrícios ou de plebeus. Tá? Então, centuriatos, centurião é plebeu. Tá bom, gente? Então, centurião é uma modalidade de plebeu, que depois vai virar uma composição também dentro da legião romana. E nos patrícios eram os curiatos. Então, você chama esses dois comícios, que era o nome que se dava àquelas assembleias antigamente. Então, você chama esses dois comícios e coloca a lei em votação. Ela já tinha passado pelo Conselho Consultivo do Senado. E era a única forma de participação dos plebeus. Caso eles compusessem os centuriatos, eles poderiam participar dessa formação da lei. Aí você vai falar, mas Maria Helena, isso já é uma coisa grave, é uma coisa de muito poder político. Não, não é, porque a lei é exceção. A regra é o ius non scriptum. A lei era sempre, gente, temporária. A lei, ela surge em Roma como algo temporário, não como algo definitivo. A lei é sempre feita por um determinado tempo. Então você poderia fazer uma lei aumentando os impostos durante a guerra contra a tribo tal. Essa era a lex. Então a lex, ela tinha a natureza de lei temporária, sempre. Alguma situação ou alguma ocasião, então vai aumentar os impostos para que seja feito um aqueduto em Roma. Então, geralmente tem a ver com impostos, serviço militar ou alguma coisa assim, e uma destinação determinada, portanto ela é temporária. Ou tem uma condição que, uma vez implementada, põe fim à lei, esgota-se a lei, ou tem um tempo. Mas a noção da lex não é de perpetuidade. Ela nasceu para ser uma fonte do direito de natureza perpétua. Não, ela nasceu para resolver um problema episódico que surgiu e o rei tem uma solução para isso. Então ele vai lá, propõe, se o povo aceita, e como povo aqui a gente fala do conjunto de patrícios e plebeus, nos dois tipos de comícios, curiatos dos patrícios e centuriatos dos plebeus, então aquilo lá será aplicado. Tá? E, obviamente, por se tratar de uma coisa específica do cotidiano, ou de uma excepcionalidade ao cotidiano, melhor dizendo, romano, é que era feito por lex, porque jamais poderia se tornar um direito não escrito. Isso nunca se tornaria um costume. Se você está aumentando o imposto com a finalidade de pagar uma obra ou com a finalidade de praticar ali determinado benefício, gente, por óbvio que você não está falando de algo que vai permanecer como direito costumeiro. Tá bom? Então a gente costuma dizer que a origem da lex tem a ver com direito tributário, com direito internacional, porque você quer declarar guerra, com direito militar, porque você quer convocar pessoas para trabalho obrigatório. Então é muito curioso a origem disso. Então começamos pelo direito administrativo e tributário. Tá bom? Ficam aqui as pequenas noções sobre a monarquia romana para os senhores. Tem muita coisa para se falar a respeito dela, mas pelo menos aqui os senhores têm uma noção exata de como funcionava a monarquia romana. Espero ter sido de alguma ajuda para os senhores e algum esclarecimento. Qualquer dúvida, peço a gentileza de encaminhá-la ao Teams ou aguardar o nosso próximo encontro para que ela possa ser satisfeita de uma maneira mais adequada a todos. Gente, muito obrigada pela atenção.
e um bom dia e uma boa noite a todos que estão ouvindo. Até mais.